Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, a vida era totalmente destruída. A gente não tinha paz e eu, como meus irmãos, meu pai, era só no terreiro de feitiçaria. E a gente foi, como se diz, consagrado na feitiçaria. Nós conhecemos aqui no bairro mesmo. Era só cachaçado e mais nada. Ele dava tiro, sabe? E os clientes que deu facada mesmo, não morreu, foi de sorte. Eu dei 8 facadas numa pessoa, ela bebia, usava droga, eu também. Fui para a cadeia e lá precisava de uma testemunha. E lá na cadeia eu pedi a Deus, para Deus ter dó de mim, porque eu era uma pessoa boa, trabalhador. Trabalhador, toda a vida ele foi demais. Chegou o escrivão lá no dia e falou, não, vai embora, o senhor não vai ficar nem em nome do senhor aqui. Esse livramento acontece no ano de 1996. E é neste mesmo ano que Edgar conhece a Jesus e as pregações do missionário R.R. Soares. Depois que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aí eu fui para a igreja e comecei a ouvir as pregações e comecei a entender, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha visto Bíblia, né? Aí já aceitei a Jesus e Deus foi mudando. Depois que ele passou a ser crente, depois que conheceu a igreja. O missionário pregando com aquela calma, explicando a palavra, aí que eu fui entender. Falei, não, realmente é certo. Você tem que tomar posse da bênção e tal, né? Jesus vai mudar a sua vida. Eu comecei a ouvir a palavra e Deus foi mudando a minha história. Transformou a vida dele, graças a Deus. Arrumou a esposa também, que é gente boa demais da conta, ajuda demais ele. Eu vi nas histórias da Bíblia, né, dos casamentos, as coisas que eram certas, o homem tinha que ser, né, o homem de uma só esposa, né, o homem de Deus tinha que ser o homem de uma só esposa. Eu falei, não, eu tenho que buscar uma esposa, né. E comecei a orar a Deus. Aí fui orando a Deus, aí conheci a minha esposa. E aí ele me chamou para visitar a igreja, que ele era evangélico, né, e tal. Eu falei, vou. Aí passei pelas águas, né? Graças a Deus. E aí, uns prazos de uns 6 meses, nós nos casamos. Nós vai fazer 9 anos de casado. Muito emocionado. Agradeço muito a Deus por isso. Se ele continua, se ele não vai para a igreja, ele não era vivo mais, não. Aí não tinha vindo aquela prosperidade. Eu sempre orando nas campanhas, né? E me entregando, orando, buscando a Deus. Foi na hora que o missionário falou da nossa TV. Daí eu coloquei a nossa TV em casa. Eu comecei a ver a nossa TV, ver a programação, a palavra, li o livro, né? Como tomar posse da bênção. E Deus foi mudando, foi transformando. A vida se transformou. Depois também que eu fui para a igreja, aprendi a dizimar, ofertar, na vida espiritual, em tudo. Hoje, para a glória de Deus, a gente tinha uma casa num bairro mais afastado. Era uma casa bem ruim, ela não tinha acabamento nenhum. E tem uma fábrica que é de fundo com esse terreno lá. Aí o dono da fábrica chegou lá um dia do nada. Eu falei, não, eu faço outra casa pro senhor. Nós podíamos escolher o terreno, onde fosse. E aí nos deu essa casa aqui, que foi um lugar bem melhor. Tirei a carta, comprei o carro, a bicicleta. Eu não tinha nenhuma bicicleta, né? Deus nos prosperou muito, grandemente mesmo, em tudo. Uma casa boa, temos outra casa melhor do que essa aqui, né? Que é alugada. Tem mais 2 barracão que é alugado. Mas agora, graças a Deus, tá sobrando, né? Pelo que ele tem hoje em dia, quem não tinha nem uma bicicleta. Nós somos ofertantes, dizimista fiel. Como a Bíblia diz, que a gente dá com alegria. E hoje, Edgar e Maria Lúcia são obreiros voluntários na Igreja da Graça. Isso que nos abençoou foi a nossa dedicação, porque antes na religião a gente dedicava, né? Passava as noites, né? Como era antes na feitiçaria, a gente passava a noite, né? Nas encruzilhadas, eu com a minha mãe para arriar os trabalhos. E hoje, para Deus, ali nós temos que dar o melhor. Glória a Deus. Essa é a mudança.